Olá, boa noite, Brasil. Olá a todos, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos ao canal Adabian, o Despertar a Essência, e o canal Ronaldo Santos Adabian. Muito obrigado pela presença de todos. É uma grande satisfação, estamos começando mais esta live. Hoje é uma live de domingo, hoje é dia 7/3, já estamos em março, hein, pessoal? São 8 horas, 20 horas e 31 minutos. 21 graus aqui no Oeste Paulista. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá bom? E hoje uma super entrevista exclusiva com o jornalista João Ruth. Não se esqueçam que esta live estará no canal Ronaldo Santos Adabian na quinta-feira, tá bom, pessoal? Quem não assistiu hoje aqui ao vivo, terá reprise na quinta-feira, às 20 horas, no canal Ronaldo Santos, tá bom? É uma exclusiva hoje, pessoal, mas como sempre, antes eu vou agradecer os parceiros e os amigos do canal, hein? Dos canais, enquanto vocês estão chegando, ok? Vamos para os parceiros do canal. Canal Sobrenatural com Meiorta, a jornalista Silmara Guimarães, o canal Conexão com a Verdade, canal Bom de Música Brasil, Sniper One, USA, o canal Foco, Força, Coragem e Oração, do irmão Francisco, Relembrando os Tempos, o canal da Bia, Respirando Vida, o canal da irmã Yária, e, é claro, o Peso da Verdade. E também temos os amigos aqui do canal. Eu quero agradecer à Rede Brasil de Televisão, ao canal EV Sobral TV, tá certo? Jorge Michael Brasil Fã Clube e Benedito Leco são os parceiros aqui e amigos do canal. E hoje, uma entrevista exclusiva com o nosso amigo aqui do canal, o jornalista João Ruth. Vamos dar as boas-vindas ao nosso amigo, o jornalista João Ruth. Boa noite, João. Boa noite. Olá. Olá, Ronaldo. Boa noite para você que acompanha o canal também do Ronaldo, né? Prazer estar aqui, obrigado por você ter lembrado da gente. E vamos conversando, né? João, muito obrigado de você ter aceito, conseguir um tempo aí na sua agenda, que você está sempre correndo, você não para, está a par de tudo que está acontecendo dentro deste planeta, né? Deste mundo. Mas eu vou aproveitar que o irmão está aqui para ele poder se apresentar. João, se apresente aí para a nossa audiência. São anos de jornalismo. Por favor, fique à vontade, por favor. Então, Ronaldo, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu sou o João Ruth, né? Sou radialista, jornalista, tenho 33 anos de profissão em rádio e televisão, né? Então, tenho um caminho aí percorrido ao longo dessa vida aí de comunicação. Eu costumo dizer que eu sempre quis, desde criança, eu sempre sonhei em trabalhar em rádio, né? Desde lá dos meus 7 anos de idade, eu já tinha essa vontade de trabalhar em rádio, né? Então, a primeira experiência que eu tive, por exemplo, em falar no microfone foi quando, lá na Rua 2167, Jaçanã, passava um vendedor de laranjas, né? Ele tinha um caminhãozinho Ford, um vendedor de laranjas. Então, ele passava lá e eu corria no caminhãozinho, eu não lembro o nome da pessoa, mas provavelmente era José, ou era José, Antônio, seu Zé, era um português que passava lá. Então, eu sempre pedia para anunciar no caminhãozinho as laranjas, né? Então, moleque, eu já anunciava lá no caminhãozinho dele, laranja, laranja, Dona Maria, olha a laranja, tal. E ali, então, começou a despertar essa vontade de querer trabalhar com comunicação. Então, são 33 anos de comunicação entre rádio e televisão. Também televisão, fiquei mais tempo, né? Fiquei 20 anos na TV e trabalhando com um programa específico também dentro dessa emissora de televisão por 17 anos, que é o Fatos em Foco, uma revista eletrônica, que está até hoje aí no ar pela internet e também na emissora de televisão, a Rede Internacional de Televisão, também o programa está lá, eu fui diretor, fazia tudo também, claro, né? A gente sempre acaba fazendo tudo, então dirigia, escrevia, fazia reportagens internacionais, nacionais, onde eu me especializei durante 20 anos em notícias internacionais, tanto empresas como Reuters, France Press, eu me especializei nessa área internacional, Ronaldo. E por aí vai, né? Depois a gente vai falando
conforme a gente vai desenvolvendo aqui a conversa, se me ajuda também, porque a gente esquece alguma coisa, a gente vai comentando aí com você e também os seus amigos que assistem o seu canal. João, você, de todo esse tempo, de todos esses anos na sua experiência como jornalista, como você analisa hoje, irmão, na sua visão, como que você vê a situação do planeta hoje? De tudo que nós estamos passando. Qual é a sua visão a respeito disso? Como você vê a mídia trazendo isso para nós? E você sempre coloca uma colocação, você analisa tudo que está sendo colocado e vem trazendo de uma maneira surpreendente, clara, de uma maneira como a mídia não nos orienta. Como você vê o mundo de hoje? Então, Ronaldo, a gente, conforme eu falei, né, são 33 anos trabalhando com comunicação, né, com jornalismo e rádio. Eu comecei, por exemplo, em rádio, trabalhei nas maiores emissoras de rádio aqui de São Paulo e do Brasil também, Rede Bandeirantes de televisão, Rádio Bandeirantes aqui em São Paulo, a Band FM, Transamérica FM também, fazia o Clube da Insônia, Naftalina, aqui em São Paulo, fui voz padrão da Band FM, né, e depois fui para a televisão. E, obviamente, hoje a gente entende um pouco mais com a maturidade que a gente vai adquirindo, obviamente, ao longo dos anos, do tempo, a gente vai enxergando melhor as coisas ao nosso redor, né? Ao mesmo tempo que a gente, na minha concepção, do meu modo de pensar, quando a gente abre os olhos para algumas coisas que eram ocultas, a gente, pelo menos eu tenho a necessidade de procurar estar mais próximo do ser humano, das pessoas, né? E valorizar mais a pessoa, mais o ser humano, independente de cor, raça, religião, religiosidade, mas estar próximo ao ser humano. E nesse tempo de trabalho, e nesse despertar também, porque eu pude despertar, olha só, praticamente eu sou novo nesse universo de despertamento, para ver o outro lado da moeda, né? Essas coisas de despertar começaram praticamente no ano de 2008, mais ou menos, quando eu pude perceber que existia algo além do que a gente noticiava na TV ou noticiava no rádio, né? E a partir daí eu coloquei os óculos da verdade e comecei a olhar com outros olhos as notícias, falando especificamente de notícia de televisão, daquilo que chegava até as minhas mãos. E você perguntou a respeito do mundo, né, do planeta, enfim, do lugar onde a gente vive. E ao longo do tempo e de tudo aquilo que a gente tem aprendido, a gente entende que existe realmente, sempre existiu uma orquestração, né, em relação ao andar de cima e à base da pirâmide. Isso sempre existiu, né? Desde os primórdios aí da história, sempre existiram aqueles que comandavam e aqueles que obedeciam. Mas hoje, especificamente falando, e ao mesmo tempo afunilando mais a história do nosso tempo agora, ela está chegando num momento, penso eu, num momento de, como é que eu posso dizer, colheita, se é que eu posso usar essa palavra, né? Um momento de colheita, um momento de afunilamento. Eu não sei a sua audiência, qual é o pensamento de cada um em relação à religiosidade, em relação a coisas espirituais, enfim, a metafísica, eu não sei, eu não conheço a sua audiência, né? Mas eu penso que todos vão, você que está me assistindo aqui o canal do Ronaldo, há de concordar comigo que nós estamos vivendo momentos importantes para a humanidade, não é? E que existe uma agenda programada para esse momento que está acontecendo agora e para os dias que virão. E, ao mesmo tempo, que existe essa agenda programada para os dias que virão também, nós estamos vivendo na pele aqueles que estão, que já colocaram os óculos da verdade, né? Eles percebem cabalmente que a cada dia nós estamos fazendo parte de uma grande métrica. Eu costumo dizer essa palavra, métrica, onde todos nós estamos sendo metrificados para um fim. Então, eu vejo hoje essa situação da nossa era, né?
estamos todos vivendo num grande circo de metrificação. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos sendo olhados, analisados, verificados, auditados e tabulados para um determinado fim, que certamente, para aqueles, repito mais uma vez, para aqueles que estão com os óculos da verdade, usando os óculos da verdade, olhando o outro lado, vendo o outro lado da moeda, percebem que existem coisas que estão acontecendo que naturalmente não fariam sentido algum. Embora aqueles que ainda não têm esse tipo de análise, usando esse tipo de óculos, eles acabam vivendo o momento como se fosse algo absolutamente natural e normal. O que eu volto a dizer, respondendo especificamente à sua pergunta, estamos vivendo um momento que não é um momento natural da vida humana, mas um momento de métrica, de tabulamento das pessoas. Pelo menos é isso que eu tenho percebido nesse tempo que nós vivemos, né? Embora eu tenho notado também, e tenho percebido, e tenho buscado isso para mim também, para as pessoas que assistem o meu canal, o canal John Ruth, é que em algum momento ou outro eu tenho sempre deixado uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem de fé, uma mensagem para que as pessoas não percam a esperança, não percam a fé, não percam a vontade de continuar vivendo, porque eu percebo que muitas pessoas têm ficado aflitas em relação a isso. Aí eu volto, eu tenho uma formação cristã, né? Tenho uma formação cristã, eu creio no Messias, enfim, no Salvador, então eu costumo sempre trazer para mim e falar para as pessoas também que vou falar o nome em português, não preciso ficar me explicando aqui. O próprio Jesus ensinou para a gente, mostrou que ele deixou a paz dele para nós, né? Deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Então, eu quero viver nesse momento, aqui na minha casa, com os meus queridos, com os meus amados, essa paz que excede todo o entendimento. É mais ou menos assim que eu entendo que está acontecendo hoje, é claro, não entrando em coisas específicas, quem sabe no decorrer dessa conversa a gente possa entrar em algumas coisas específicas. Não sei se fui claro, Ronaldo. Muito claro, João, muito objetivo também. Deixa eu ver se eu mudando essa imagem que fica melhor. Pronto. João, pelo que eu entendi aí que você está dizendo, pelo que você vem trabalhando nesses anos, você notou que a metafísica e o físico estavam juntos e que existia uma elite na base da pirâmide. Você percebeu que alguém estava controlando. Quando você sacou isso? Quando você falou, tem alguma coisa aqui. Alguma coisa, existe alguma coisa acima que está tendo controle do todo. Quando você percebeu isso, que você começou a desconfiar e investigar, você que é um jornalista, quando que você começou a perceber isso, a notar isso? E se isso mexeu na sua vida? Quando eu falo em metafísica e tal, o que eu quero dizer é o seguinte, para deixar bem claro, eu não estou falando aqui em seres que estão controlando, esse é o meu pensamento, tá? É gente de carne e osso mesmo, é isso que eu quero dizer. A ponta da pirâmide, o andar de cima, na minha opinião, é gente de carne e osso, entende? É gente que controla o grande sistema financeiro, o grande capital financeiro, as pessoas do andar de cima, a elite global, a elite que controla o mundo, que tem o capital e a tecnologia nas suas mãos. Então, quando eu falo andar de cima, é nesse sentido, né? Quando eu falo em metafísica, no sentido mais aí sim, espiritual, onde as coisas acontecem, estão escritas de uma certa forma na escritura, né? Aí é um outro assunto, um assunto mais espiritual. Quando eu falo de andar de cima, eu me refiro à pessoa de carne e osso, né? E eu pude perceber isso, você vê, ao longo de 33 anos de profissão, em 2008, eu pude perceber que existia uma manipulação nesse sentido, uma manipulação da mídia, de onde vêm esses interesses todos
em relação à informação, né? Então, trabalhando com informação, verificando as fontes, eu pude perceber que existia sempre um direcionamento, né, para a televisão ou para o rádio, e que esse direcionamento ele já vinha pronto, você só era um repetidor de notícias. Eu fui apresentador de televisão, de telejornal, né? Foi daí que vem a minha experiência com empresas de notícias internacionais, France Press, Reuters. Então, a coisa vem pronta, vem num pacotinho, você apenas transfere esse pacote para o seu ouvinte, para quem está assistindo. Então, quando você vê o pacote pronto, né, e faz uma comparação entre o pacote pronto e aquilo que está realmente acontecendo, os caras querem direcionar a população para um determinado caminho. Então, é esse tipo de manipulação que eu pude perceber através da mídia. E é claro, né, desde criança eu costumo até falar, numa dessas conversas que eu tenho falado aí, desde criancinha lá na rua 2167 Jaçanã, depois eu percebi isso, mas lá a manipulação, por exemplo, da mídia, a manipulação da notícia aconteceu lá, quando eu era pequeno. Aos 5, 6 anos de idade, por exemplo, na rua 2167 Jaçanã, aqui na zona norte de São Paulo, a rua ela não era asfaltada. Então, existiam esgotos que passavam a céu aberto, a gente chamava de valeta. E aí chegou um pessoal da Gazeta do Jaçanã e falou para a molecada assim, pessoal, a molecada fica sentada perto da valeta, que é do esgoto a céu aberto, aí eles deram uma vara para a gente, né? Ah, vocês ficam que a gente vai tirar foto. Aí a molecada lá, 5, 6 anos de idade, fica fingindo que está pescando. Aí a gente, né, queria aparecer e tal, e a gente ficou fingindo que estava pescando, eles tiraram a foto. Gazeta de Jaçanã, aqui em São Paulo. Muito bem. 15 dias depois, eles espalharam a notícia, o jornal estava para tudo quanto é lugar, e no jornal falava assim, a situação é tão precária lá no Jaçanã que as crianças vivem pescando na rua, e apareceu lá de varinha pescando. Né? Você vê a manipulação da informação. Então, fizeram a gente tirar foto quando era criança pescando para dizer que as crianças estavam literalmente pescando na valeta, enfim, mas aquilo era uma preparação, porque não deu 6 meses, a rua estava asfaltada. Então, é aquela história, né? Eles estavam preparando a notícia para depois vir com uma outra notícia boa e assim ganhar a população. Então, a manipulação nesse sentido que você perguntou, a partir mesmo de 2008, e através até mesmo da religiosidade, né, que eu pude perceber o nível de manipulação dessas duas frentes, que é a frente da mídia e também até, num grande sentido, da religião, né, que os dois trabalham praticamente juntos, né? A mídia e a religião trabalham juntos, atuando um, lavando a mão do outro, e aí seguindo em frente nesse tipo de manipulação. O Ronaldo. João, vendo assim, nesse sentido, por essa ótica, né, nós sabemos aí que Augusto Nicodemos é o maior reverendo da Igreja Presbiteriana no Brasil. A Igreja Presbiteriana é a própria maçonaria do Brasil. Por isso que James Anderson fundou a própria Constituição maçônica, que seria independente e renovada, a igreja tradicional, que é a presbiteriana. E aí você estava dizendo que esta força, junto com o lado geopolítico, sionista, aí já entra todo aquele afunilamento piramidal, escatológico que você está dizendo. Então você entende que essas duas forças seguem em concordância, por exemplo, aqui na cidade. Hoje eu estive indo buscar meu filho numa cidade vizinha. Quando eu voltei, está tudo fechado. Estamos na lei do fechamento total. Mas, por incrível que pareça, as igrejas voltaram. Elas estão abertas aqui, na cidade, hoje. Estão todas as igrejas abertas. Como que você entende esse afinamento piramidal, essa parte escatológica, quando essas forças, né, que seriam os braços do sionismo, a geopolítica, a maçonaria trabalhando junto da mídia? Você acredita que é uma mídia do medo? Então, a religião,
o Ronaldo, ela sempre caminhou junto eu falo no meu canal, andar de cima, né? Sempre caminhou com o andar de cima, mas sempre foi uma ferramenta do andar de cima, né? Na minha opinião. Quando eu falo, não sei se eu preciso ficar explicando muito o que é andar de cima, acho que você entende o que eu quero dizer. São a elite global, né? É a elite global. A religião, ela sempre andou de braços dados com o Estado, né? Se a gente for lembrar lá a formação do próprio cristianismo e tudo mais, o cristianismo foi a formação direta do Estado, né? O Estado criou o cristianismo. Então, sempre andaram juntos. E na medida em que eles sempre andaram juntos, a gente vê isso também hoje, né? O Estado, enquanto a religião ainda é uma ferramenta para o andar de cima, continua se usando a religião. Mas chegará um dia que não será mais importante a religião para o andar de cima, na minha opinião, né? Vai ser descartado isso. Enquanto for necessário a religião, a religiosidade, para trabalhar em prol dos assuntos da elite global, isso será possível, né? Então, como é que eu posso dizer assim, para ficar bem claro? Enquanto é necessário o líder religioso trabalhar para o Estado, assim será. O dia que não precisar mais trabalhar para o Estado vai eliminar essa questão religiosa, entende? Então, hoje em dia, porque é óbvio isso aí, por que as denominações religiosas, seja ela qual for, elas conseguiram se abrir, porque elas servem como uma ferramenta para o Estado, para o andar de cima, colocar em funcionamento a sua agenda. Na medida em que essa agenda estiver completa, na minha opinião, esse tipo de religiosidade que existe hoje não vai ser mais necessário, né? Então, eu vejo como um instrumento do andar de cima, um instrumento da elite global, enquanto esse instrumento for útil. Quando esse instrumento não for mais útil, aí eu penso que essa questão de religião, de denominações religiosas, seja ela qual for, ela vai ser descartada. Entende o que eu quero dizer, Ronaldo? Não sei se ficou bem claro aí. Eu entendi. O que você está querendo dizer, na sua visão, pela experiência que você tem, então esse andar de cima, junto com essas comunidades, né, esses setores religiosos, eles estão ancorados, é isso? Participando do desenvolvimento como se fosse um modelo comportamental, para que a sociedade seguisse isto. Seria nesse sentido que você está dizendo, né, João? É uma das vertentes, porque não tem só a religião, né, Ronaldo? Tem gente que nem crê em Deus, tem gente que é agnóstico. Então, existem vários ramos, várias vertentes, vários caminhos em que a elite global atua. A elite global, ela atua na religião, seja ela qual for, ok? A elite global atua no mercado televisivo, né, da mídia, ela atua no setor de moda, ou seja, em todos os setores de comportamento social, religião, e aí você pode abrir um leque, né? Você abre um leque de opções onde o andar de cima atua. Então, não é só na religião, né? Até atingir, até fechar o ciclo dessa agenda, que a gente entende como agenda global, onde religião e outras coisas terão um novo formato, na minha opinião, né? Então, a elite global, ela atua em diversos setores da sociedade desde muito tempo. João, então na visão do irmão, vou até fazer uma brincadeira aqui para descontrair, né? Seria uma judialização, né? Entendeu? Uma judialização, né? Porque está tudo ancorado nesse segmento. E esta agenda, João? Como você encara aí a agenda dessa nova ordem, né, mundial, e principalmente essa nova geração da ordem mundial, que são os filhos daqueles que já dominam os países, colocam as suas leis. Já está vindo aí a nova geração da nova ordem.
Como que você vê essa agenda que está sendo implementada e colocada nesse apocalipse dark, dentro aqui da 3D? Nós aqui no canal chamamos o mundo de 3D, né? Da terceira dimensão. Como você vê, irmão, na sua visão, essa agenda? Você até tem um documento aí, aquele documento alemão. O que você diz? Então, Ronaldo, é interessante a sua linguagem, que eu não acompanho o modelo que você atua, né? Então, a sua linguagem, o seu vocábulo, aquilo que você tem falado no seu canal, eu não acompanho. Então, o que eu digo assim? Eu me baseio em documentos, né? Por quê? Porque eu não posso ficar viajando muito na maionese, porque eu não consigo passar credibilidade para aquele que assiste o meu canal, o canal João Ruth, né? Ou até para você que está assistindo agora também no canal do Ronaldo, né? Então, muitos assuntos eu tenho que ancorar a minha opinião baseado em documentos, baseado em fatos, por causa da minha formação como comunicador, como jornalista, né? Então, eu não posso criar assuntos se esses assuntos realmente não têm uma ancoragem em documentos, né? A pergunta foi sobre a nova ordem mundial, esse conceito de globalização, não é? Então, nós estamos vivendo, obviamente, uma globalização de todas as coisas. Nós temos aí essa história toda do processo do Great... Aqui, eu vou queimar o seu canal se eu ficar falando as palavras aqui, mas a gente tem todo esse conceito aí do Schwab, por exemplo, não é? Que é um conceito de um reboot mundial, onde o andar de cima ele vai realmente dar um great reset em todas as áreas, né? Todas as áreas, a área da educação, a área da saúde, enfim, tudo aquilo que eu falei, onde o andar de cima comanda, a área da religião, etc. e tal. Isso está caminhando. E existe uma agenda também por trás disso, e a grande agenda que se mostra para nós, às claras, é a agenda da ONU, as 17 diretrizes da ONU, onde ela mostra todos os aspectos onde eles já estão trabalhando com a humanidade, né? Então, essa agenda da ONU, que são as 17 diretrizes da ONU, elas mostram para a gente como um documento real, um documento verdadeiro, e para que a gente entenda e leia esse documento, é necessário colocar os óculos da verdade, senão a gente não enxerga o outro lado, a gente não enxerga a mensagem subliminar que eles sistematicamente enviam para a gente, né? Enviam para nós. É o caso, por exemplo, que eu tenho estudado há algum tempo, e faz bastante tempo, principalmente lá no canal, que é o documento Bundestag alemão. E quando, pela primeira vez, eu me referi a esse documento Bundestag alemão, foi necessário dizer que é um documento oficial do governo alemão. O documento Bundestag alemão, ele é referente ao equivalente ao Congresso Nacional Brasileiro. Então, lá na Alemanha, existe o Bundestag, que seria o congresso deles, lá, né, Senado, enfim, aqui no Brasil, né, Senado, Câmara de Deputados, onde eles fazem as leis e tudo mais. Então, tem o Bundestag alemão, e esse documento foi feito em 2012, não é? E o documento Bundestag alemão, ele traz coisas, assim, muito interessantes a respeito do que está acontecendo nos dias atuais, porque lá em 2012, ele já traçava os momentos que a gente viveria hoje, agora em 2021, e isso realmente tem acontecido, tem dado certo até agora. Então, de acordo com a interpretação que eu tenho feito através desse documento Bundestag alemão, a gente pode entender como as agendas elas se encontram de diversas maneiras, diversas formas, diversas facetas, né? Então, a gente percebe que a agenda global ela está se encontrando e se fechando cada vez mais até atingir o ciclo ideal, né? O ciclo ideal para manifestação aí, que eu entendo hoje, né? Que eu entendo a manifestação de uma nova ordem mundial, de um novo sistema, ou
da aparição do antimessias, ou, conforme as pessoas entendem melhor, do anticristo, onde aí sim culminará, na minha opinião, numa nova moeda, uma única religião. E nós tivemos agora, no meu canal eu falo disso, Ronaldo, o Papa, eu até falei o nome errado do Papa lá no vídeo que eu postei, mas o Papa Francisco esteve lá na cidade de origem, onde teria nascido Abraão, onde ele foi fazer uma visita lá, tentando unificar as religiões. Esse ponto é um ponto muito importante para a agenda global, porque foi a primeira vez que o Papa esteve nessa região, uma região de conflito, mas, além de ser uma região de conflito hoje, antigamente, né, Iraque, Irã é a antiga Pérsia, e ali, onde surgiu a civilização, né, onde começou a civilização, segundo a história nos conta, né, entre o rio Tigre, Eufrates, ali, a Pérsia, a antiga Pérsia. E não por acaso o Papa esteve esta semana, agora, inclusive até hoje, hoje deve estar lá ainda encerrando a visita dele, para tentar unir as religiões ali em torno de uma agenda. Agora, essas religiões, quer dizer que vai acontecer agora? Não, não é que vai acontecer agora, mas a gente tem que notar os fatos que estão acontecendo. As coisas estão se confundindo agora, elas estão se intercalando, elas estão se fechando. É por isso que é importante notar os sinais. A gente percebe um sinal aqui, outro ali, e a agenda está correndo, né? Então, a elite global, o andar de cima, atua em diversas áreas. A área da saúde, a área da educação, a área da religião, entende? Até atingir um objetivo único. Pelo menos é isso que eu analiso, é isso que eu tenho pensado, e não só pensado, mas buscado documentos, informações oficiais para trazer essa análise e trazer esses fatos que já estão acontecendo. Então, não é uma coisa que eu imagino da minha cabeça, mas, como um jornalista, como um comunicador, eu tenho que buscar informação, que é o que tem. A gente não tem outra informação no CS, a não ser outros livros que a gente, às vezes, consegue numa literatura ou outra, mas a mídia, ela traz para a gente, Ronaldo, lampejos, entenda o que eu quero dizer? Lampejos de verdade. E a gente tem que pensar esses lampejos de verdade e trazer essa informação para a gente. Por quê? Porque eu penso que a grande mídia, ela avisa o andar de cima, e aqueles que estão um pouco abaixo do andar de cima, que são importantes para eles, ela avisa dando sinais. Assim como um jogo de truco, eu não sou bom de jogar carta, mas eu acredito que quem sabe jogar carta, sabe aqueles... Como é que fala? A pessoa às vezes pisca o olho, eu não sei como é que é esse negócio de jogo de truco. Aí no interior, onde você vive, o pessoal ainda deve jogar truco, não sei como é que é isso. Mas no jogo de truco, eu imagino que as pessoas dão sinais, pisca o olho, não é? Então, o andar de cima faz a mesma coisa, mas o andar de cima utiliza o quê para avisar? A mídia. É por isso que, através dos filmes, existem verdades através dos filmes, é por isso que existem verdades através, por exemplo, de uma propaganda de televisão, não é? É uma forma de avisar, olha, as coisas estão acontecendo, fica preparado, a gente vai agir desta forma. Mais ou menos isso, Ronaldo. João, eu estava aqui, quando você começou a comentar, você falou sobre a agenda, né? Você vê que essa agenda, ela vai se encontrando, elas vão se encontrando. A minha pergunta é, na sua opinião, por tudo que você vê, quem fez essa agenda? Quem escreveu essa agenda? Então, eu não posso dizer para você, a pessoa física, né, que produziu essa agenda, porque quando a gente fala em agenda, eu não estou dizendo aqui apenas um segmento, uma forma de fazer algo. Quando eu falo em agenda, eu entendo como vários
vários momentos ou várias diretrizes que são impostas pela elite global, entende? Para chegar a um determinado ponto. Então, quando eu falo em agenda, por exemplo, a agenda da ONU, eu citei aqui a agenda da ONU 2030, né, que são as 17 diretrizes, existem vários representantes de diversas classes intelectuais que produziram esse tipo de texto, esse tipo de agenda, por exemplo, a Agenda 2030, existem representantes da saúde, existem representantes da educação, existem representantes da economia, entende o que eu quero dizer? Então, eles produziram, em comum acordo, esse tipo de agenda, por exemplo, a Agenda da ONU 2030, para atingir um objetivo. Agora, Ronaldo, eu sei onde você quer chegar, mas eu não quero entrar muito nesse assunto, porque até entraria nesse assunto, mas a tua audiência, eu não sei se ela fala a mesma linguagem que a minha. Eu digo assim, João, você acha que é uma agenda, a pergunta para ficar mais clara, seria uma agenda ou você acha que são várias agendas? Essa que é para ficar mais fácil. É uma ou que se liga a todas ou são várias? Você que tem essas informações, é uma ou são várias? Então, nesse Não no sentido de espiritual, documento... no material, no material mesmo. Tá, ok. Então, no material são várias agendas. São Várias várias. agendas, várias que atingem determinados setores. Uma agenda para a economia, uma agenda para a saúde, uma agenda para a educação. Cada uma tem um objetivo central. Por exemplo, a Agenda 2030 da ONU. O que é a Agenda 2030 da ONU? É gigantesca, mas ela se divide em 17 diretrizes, não é? Então, é uma agenda que ela subdivide em 17 diretrizes. Cada diretriz é para um setor da sociedade. O setor da saúde tem uma agenda. O setor da educação tem uma agenda. Né? Vamos acabar com a pobreza no mundo. É uma agenda. Agora, como é que eles vão acabar com a pobreza no mundo? Então, entende? Tem aí vários aspectos para serem analisados, né? Por exemplo, o documento que o pessoal está perguntando aqui, documento Bundestag, depois se você quiser abrir perguntas aí para o pessoal, que eu estou vendo aqui o chat, o pessoal perguntando, mas eu não quero entrar... Você que dirige aí. Não, pessoal, nós estamos falando da 3D, do plano material, desse plano físico, que quem está fazendo com que as coisas aconteçam no plano físico. Mas tem bastante pergunta aí mesmo, viu, João? Nós vamos adensar a terceira dimensão. Matéria, pessoal. Quem está ditando as regras aqui dentro da fazenda? Tá bom? Pode ficar tranquilo, viu, João? Todo mundo já entendeu agora. Estamos falando do tridimensional, do mundo corpóreo, físico, e essas agências, porque nós estamos aqui. Então, quem está ditando, igual o João está dizendo, a ONU aí está ditando, uma agenda para 2030, tem outra para a parte tal, e todas elas estão se encaixando, né, João? Exatamente, exatamente. Todas estão se encaixando. A ONU é o grande... como é que eu posso dizer? O vetor dessas coisas que estão acontecendo. É fácil entender, gente. Vamos falar que é fácil entender a picadinha. Quem é que está ditando a picadinha para todos os países? Você acha que cada país tem a sua autodeterminação dos povos? Não é assim que fala? Não, a autodeterminação dos povos. Cada país ele é soberano. Isso está acabando. Não é? Qual país que é soberano na área da saúde? Nenhum. Todos estão debaixo de quem? Da Organização Mundial da Saúde. Assim como a OMS também será a educação. A FAO, no caso da agricultura. Entende o que eu quero dizer? Então, o andar de cima está usando, por exemplo, usa a ONU para que os seus tentáculos controlem o mundo, controlem a população. Não é? Então, existe o meio físico, você sabe melhor do que eu, você acompanha o canal do Ronaldo aí, existe o meio físico, que é o vetor dessas coisas, né? E é por aí que se atua
né? O mundo espiritual. O mundo espiritual faz o quê? Atua através do material, né? Então, as agendas, elas são físicas, é gente de carne e osso, e que atua em diversos ramos da sociedade. João, na sua visão, João, você vendo por esse lado aí, tudo indica que esse ecumenismo, que seria o Islã, Israel, o cristianismo, essa nova Jerusalém, esse novo templo, que eles querem erguer para o anticristo. Você acredita que este anticristo, ele está vindo? Depois que se implantar tudo, se fazer toda essa transição, você acredita que esse anticristo reinará sobre a terceira dimensão, o mundo material? Acredito, eu creio nessa linha de pensamento, nessa determinação que a Escritura ensina, né, que a Escritura diz, haverá, sim, o antimessias, e tudo, esse terreno todo está sendo preparado para isso, não é? Quando? Não sei. Ninguém sabe as datas, né? Ninguém poderá dizer as datas. O que a gente sabe é que essas coisas estão acontecendo em diversos ramos da sociedade. E isso está a olhos claros, né? A gente está vendo aí a atuação do andar de cima. E os próprios documentos, né? A atuação dos documentos, a atuação da mídia, ela demonstra isso, né? Ela mostra claramente a queda, por exemplo, da soberania de um país, né? Para que haja um antimessias, é necessário que não existam países fortes, estados fortes. Para que haja uma única religião, é necessário que não existam religiões fortes. Então, é necessário que as fronteiras caiam, né? Para a atuação da nova ordem mundial, para a atuação de uma elite global em todas as áreas, é necessário que as fronteiras caiam. Entende o que eu quero dizer? Um país fraco é muito melhor do que um país forte, um país resistente. Então é necessário que caiam todas as fronteiras, para que se prepare o terreno para que o antimessias, o anticristo, reine com uma única moeda, enfim, é isso que eu creio, né? Uma única moeda, uma única, entre aspas, religião, que não vai ser chamado de religião, né? Esse nome religião ele vai ser varrido do vocabulário da humanidade, entende o que eu quero dizer? É outro nome, é uma outra circunstância, é um outro formato, por isso que se chama um Great Reset. O Great Reset em todas as questões. João, esse Great Reset, dentro aqui do nosso país, você acredita que aqui dentro do nosso país, daqui para frente, nós iremos passar várias situações, tipo como fome, um conflito, né? Não pode falar essa palavra, então conflito. Teremos um conflito social. Como você vê, como você analisa dentro do país, por exemplo? Está todo mundo já com a corda no pescoço. A economia já. O que você acredita que possa acontecer ao país? Porque você acredita que depois de tudo isso, sim, virá o anticristo. Eu também acredito nisso. Acredito que está escrito, vejo como antropologia ali, tudo. E eu acho que é um protocolo, e ele está sendo bem dirigido, bem orquestrado. Mas o que você pode dizer para nós do país aqui? Você que vai estar sempre andando, eu sei que você está sempre ativo, sempre andando em todos os lugares, todos os locais. O que você acha que vem por aí, para a gente poder entrar aqui nas perguntas, que nós estamos indo para 45 minutos. Eu quero agradecer também de você ter vindo aqui, que eu sei que a sua agenda é muito complexa. Você faz mil e uma coisas, né? Faço. Então, você abriu esse espaço. Então, eu já vou abrir para as perguntas, o pessoal aguarde um pouquinho. João, o que você acha que vem para o Brasil? Daqui para Então, frente.
A gente analisa, é bom analisar, quando a gente não sabe muito bem enxergar um pouco além, né? Então a gente tem que enxergar mais perto e ver a nossa realidade aqui, o que está acontecendo. Então, sentido de economia, né? A pancada que o andar de cima preparou para o planeta, para o mundo todo, para todas as nações, usando uma nação em específico, isso eu creio muito, tá certo? Ninguém tira da minha cabeça que a elite global usou uma nação, né? Usou uma nação para atingir as outras, e tem gente lá que ganhou muito dinheiro com isso, continua ganhando muito, mas a pancada foi tão grande que o Brasil, por exemplo, você acompanha no noticiário, o produto interno bruto do Brasil, ele está com 80% já em dívida. Né? Tudo aquilo que a gente produz no Brasil, que a gente trabalha e tudo mais, 80% já está direcionado para pagamento de juros da dívida. E agora, com esse problema todo do bichinho da cara preta, do vírus vindo da China, isso se agravou ainda mais. Né? Porque esse dinheiro vem de fora, é um dinheiro emprestado. O próprio presidente da República já falou isso, né? Que é um dinheiro emprestado. Essa ajuda que teve o ano passado, que foi retida agora, que estão tentando votar aí no Congresso Nacional uma nova ajuda financeira, é dinheiro emprestado. Agora, esse dinheiro já estava preparado para ser emprestado. Isso no ano passado, o próprio Jorge Soros já havia dito em relação à União Europeia, que a União Europeia, para não aumentar os impostos, para manter uma carga tributária para a população, era necessário investir, ou investir não, mas colocar à venda papéis perpétuos da ordem de 1 trilhão de euros. Jorge Soros falou isso aí. Se a União Europeia quisesse passar por essa crise sem apertar mais a população, sem aumentar os impostos, 1 trilhão... 1 trilhão. 1 trilhão de euros. 1 trilhão de euros. O próprio... O Jorge Soros disse isso. Se a União Europeia quisesse passar da crise, para não aumentar, para não pagar mais caro, né, os impostos, teria que vender em papéis perpétuos 1 trilhão de euros. E a gente sabe que o que é papel perpétuo? É dívida. Então, a União Europeia teria que gerar uma dívida de papéis perpétuos de 1 trilhão de euros. O que é? Você perguntou lá anteriormente, né, os descendentes do globalismo, quem são eles e tal. É a mesma elite global. Essa elite global que está emprestando dinheiro, comprando, entre aspas, esse papel perpétuo, né, e emprestando dinheiro para a comunidade europeia. Então o país já foi vendido aqui. Já. Venderam o Brasil. Sim, já está vendido, já está vendido. A União Europeia já está vendida. Misteriosamente, o Ronaldo, antes dessa grana toda entrar na União Europeia, porque são papéis, né? Está lá, por exemplo, você pega o papel, aí a União Europeia fala assim, este papel vale 1 trilhão de euros e é papel perpétuo, ou seja, dívida perpétua. O que é dívida perpétua? Os filhos dos filhos dos filhos do andar de cima da elite global vão continuar recebendo aquela grana. Então, é uma dívida que não acaba nunca mais. 1 trilhão de euros, quem disse isso foi o Jorge Soros, e ele tem dinheiro lá também para financiar isso tudo. A questão do Brasil, por exemplo, mas o Brasil está com 80% já comprometido com a dívida por causa, e aumentou ainda mais por conta desse problema do bichinho da cara preta. Mas o Japão, o produto interno do Japão em relação à dívida, se não me engano, é de 200 vezes o valor do produto interno bruto. Se o Brasil tem dívida de 80% de tudo que produz, o Japão tem dívida de 200%. Olha só, a gente olha para o Japão e vê, pô, o Japão é um país onde as pessoas, assim, um nível social bastante alto e tudo mais,
tá? Mas onde tem mais dívida vai ser maior a pancada. Então, muito cuidado nos lugares que a gente vai escolher para morar, tá certo? Entende o que eu quero dizer? Então, já até perdi o fio da meada aí que você perguntou, que eu viajei no 1 trilhão de euros aí, que é tanto dinheiro que eu nem sei como é que é isso, que eu já perdi o... 1 trilhão. É 1 trilhão de 1 euros. Já está trilhão de rodando. euros. Já está rodando. Já foi o ano passado isso, né? Isso já Então, está rodando. o Brasil está vendido. O Brasil está vendido. Sim, não, o Brasil já está nas mãos Então, da elite global. Então, daqui para frente, então nós teremos sim conflitos sociais, nós teremos fome. Então, aí é que está. Qual que é a sua opinião, João? Depende de alguns fatores. Depende de alguns fatores que a gente tem que olhar para esses fatores que vão aparecer ao longo dessa caminhada que a gente está vivendo agora. Alguns sinais, né? Nós tivemos um sinal, se não me engano, não sei se foi o ano passado, que foi a greve dos caminhoneiros, que mostrou um sinal muito importante para a gente, que é o desabastecimento, né? Os modais, eles foram paralisados, e a gente sabe que o Brasil, ele tem ele é movido, né, por caminhões, o Brasil, a economia do Brasil é movida por caminhões. Os caminhões pararam e houve uma grande crise, vocês se lembram disso, uma grande crise com desabastecimento de alimento. Então, um ponto fundamental para a gente ficar atento é a questão do transporte. Agora, eles estão atuando no transporte, provocando o transporte. De qual maneira? Através do aumento do preço dos combustíveis. Uma forma de provocar uma crise, uma forma de provocar uma paralisação é você aumentando o preço dos combustíveis. Então, por isso que existe essa grande luta, na minha opinião, e aí eu não quero puxar sardinha para nenhum governo, não é isso, pessoal. Entenda que a gente precisa tirar um pouco essa mentalidade de puxar para um determinado governo, para um determinado presidente, não é isso. Na minha opinião, a gente tem que crer o seguinte: existem pessoas que, mesmo que tenham um pensamento louco, tal, são pessoas que ainda entendem que um país ele deve ser soberano. Entende o que eu quero dizer? Mas a elite global não quer país soberano. A elite global quer país sem fronteira. E quando existe um levante, né, para tentar barrar um pouco a agenda do andar de cima, existe aí uma guerra entre o andar de cima contra aquele governante que está querendo atrasar um pouco a agenda. Aconteceu isso lá nos Estados Unidos, que acompanha aí a política internacional com Donald Trump, você sabe muito bem disso. Ele é meio loucão, ele tem os problemas dele lá, mas era um cara que estava atrasando a agenda. O que fizeram com o cara? Entende? Só foi o atual presidente assumir, já começou a fazer guerra. Por quê? É necessário fazer guerra para escoar o dinheiro, né? O dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, você faz guerra, que é para o dinheiro aparecer. Não é? No caso do Brasil, é a mesma coisa. Quando existe aumento de combustíveis, pressão, querendo enfiar picadinha na gente na marra, existe uma pressão. E a gente tem que estar antenado, porque o grande termômetro, na minha opinião, do Brasil é o setor de transporte. Porque os produtores continuam produzindo, né? Existe uma produção boa no Brasil. Mas se essa produção não é escoada, ela é cortada, a gente vai ter um problema sério em relação a isso. Então, respondendo a sua pergunta, assim, bem baseado em fatos, não em imaginação. O conflito virá quando começar a faltar o arroz e feijão na mesa do brasileiro. Aí sim a gente tem que ficar atento. João Ruth, meu irmão, que paulada, hein? A coisa vai pegar então. Eu também penso assim. Quem que aguenta dirigir caminhão aí no Brasil com combustível no preço que está, né? Não tem como. Eles estão fazendo de todas as formas para poder parar o país. Independente do
do governante, daquele que nos governa na política, né? Política também no original, diretamente, já vem de cuidar dos pobres. E isso todos os políticos parecem que estão cuidando de outras coisas, na verdade. Existe uma política sionista que impera desde o andar de cima, como o João está dizendo, até embaixo aqui. Então, a paulada, com o tempo, sempre tem que ter um país aí, muitos políticos e um só que manda por trás de tudo. Você acredita nas 13 famílias, ô João? Aquelas 13 famílias? Como você. Só para a gente poder ir para as perguntas. Você acredita, João? Acredito, e não é só eu que acredito, não, viu? A professora Maria Lúcia Fatorelli, por que eu cito esses nomes? Porque eu tenho que estar baseado em alguma coisa, né? Eu não posso ficar falando assim, sem citar fontes. Então, a professora Maria Lúcia Fatorelli, que tentou ser política e tudo mais, ela tem um estudo muito interessante, muito robusto, a respeito da dívida pública brasileira, né? E ela fez um estudo, você pode entrar no site dela, que a dívida pública brasileira está nas mãos de poucas famílias, e que essas poucas famílias do mundo comandam a maioria das empresas. Isso é fácil de entender. Hoje, as empresas, elas têm o que elas chamam de... estão no mercado de ações, né? As empresas estão no mercado de ações. Então, um banco, independente da bandeira que for o banco, está no mercado de ações. E esse mercado de ações, uma pessoa, por exemplo, essas poucas famílias do andar de cima, os Rockefeller, os Bilderberg, os Rothschild e outros, eles detêm as ações de todas as empresas. Ele tem ação no Itaú, ação no Bradesco, ação no Citibank, ação... Entende? Então, está na mão de poucos. Isso, exatamente, a auditoria da cidadã da dívida pública. Ela tem um estudo a respeito disso. Por que eu cito ela? Porque é uma pessoa pública, né? Porque a gente fala, às vezes a pessoa fala, esse cara é teórico da conspiração, mas quando você cita, por exemplo, Maria Lúcia Fatorelli, que tem um estudo bacana a respeito de onde está o dinheiro e para onde vai o dinheiro, a gente percebe que o dinheiro vai para poucas famílias do andar de cima que comandam, que são da elite global e que comandam o sistema financeiro mundial. Então, isso não é bobagem, isso existe. Isso é um fato, não? João, vamos lá para a pergunta do pessoal aqui, da nossa audiência aqui? Se eu puder responder, se eu souber responder, eu falo. Isso, qualquer coisa a gente pula, tá bom? Vamos lá, vou começar aqui. Quero agradecer ao canal do Universo Paralelo. O Universo Paralelo está perguntando aqui, em sua opinião, quando irá acabar esse problema de saúde pública? Eu tenho um palpite. O meu palpite é baseado num documento Bundestag alemão que eu sempre falo lá no meu canal. E até agora está dando certo. Mas é um palpite, ok? Eu não estou afirmando nada. O documento Bundestag alemão, de acordo com a interpretação, o estudo que eu tenho feito nele, esse problema atual, ele vai começar a clarear a partir de abril. A partir de abril. Por que ele começa a melhorar a partir de abril? Por conta das picadinhas. Existe um conceito, uma atmosfera que estão colocando, de que a partir da picadinha as coisas vão melhorar. E o documento Bundestag alemão, na minha interpretação, mostra a partir de abril. Na Europa, esta data já está sendo colocada como efetiva, né? A partir de abril as coisas vão melhorar e tudo mais. Acontece que o mesmo documento alemão que fala a respeito, na minha interpretação, abril, ele conta 200 dias também a partir de abril, onde as coisas vão estar numa boa. Eu até costumo brincar no meu canal que quem quer investir em ações, aproveita para comprar agora, porque a partir de abril as coisas vão melhorar muito. O que acontece? Ele conta 200 dias a partir de abril. Depois de 200 dias, o documento Bundestag alemão, ele sugere uma terceira onda, onde essa terceira onda virá mais forte. Então, a pergunta é, vai melhorar a saúde pública no que a gente está vivendo? Eu digo, depois da picadinha,
melhora. Mas aí vem uma terceira onda. E essa terceira onda vem por quê? Na minha opinião, por causa disso aqui. Ô, João, eu não entendi muito bem, mas eu vou tentar ir um pouquinho mais. Você está dizendo que. Por que estão dizendo que quem toma o Zé Gotinha, a picadinha, estão dizendo que quem toma pode tomar a primeira, pode tomar a segunda, pode tomar a terceira dose, mas que mesmo assim ainda pode pegar o bichinho da cara preta. Então são duas perguntas que eu vou te fazer. Na sua opinião, existe o bichinho da cara preta de verdade? Ou isso aí é medo da mídia, que eles estão superexcitando os números, é muito maior e eles não dizem? Essa é a primeira pergunta que eu tenho. Se isso realmente existe. E se tomar não adianta que pode pegar, porque vem a terceira onda, isso quer dizer que pode. Como você vê isso? Pode trazer algo, se revelar algo? Por exemplo, eu tomo a picadinha, tomei a picadinha, tal, beleza. Aí vem a terceira onda, mas estão dizendo que a dose não interfere. Quando vier a terceira onda, o que você quer dizer assim mais abertamente? Aí eu tomei, mas e aí? Vem a terceira onda, e aí é o quê? Por favor. Não, eu creio que existe sim. Na minha opinião, o bichinho da cara preta existe e foi trabalho de laboratório. E não sou eu quem disse. O próprio documento alemão Bundestag, de 2012, do Congresso Alemão, lá em 2012, já falava que pode ser tanto um problema de escapar de laboratório ou uma arma biológica. Assim como foi o antrax. Alguém se lembra aí do antrax? Quando eles mandavam arma biológica via carta. Lembra disso, o pozinho do antrax? Lá nos Estados Unidos, era uma arma biológica. Essas armas biológicas sempre existiram, sempre foram fabricadas. Na minha opinião, o bichinho da cara preta é uma arma biológica, produzida, preparada para tudo que está acontecendo hoje. Ok? E, na minha opinião, essa arma biológica tem fases. A mutação dela não é por acaso. Ela foi feita para isso, para mutar. Agora, a picadinha, na minha opinião, e não é só na minha opinião, gente, os próprios cientistas, aqueles que têm a mente mais aberta, sabem que o problema da picadinha não se tem. Pessoal, no meu canal, eu tenho vídeos no meu canal de enfermeiros, enfermeiras que estão se recusando lá na França, o último, coloquei hoje esse vídeo, se recusa a tomar picadinha, porque não sabe ao certo o que vai acontecer depois. Entende? Não existe comprovação científica do que vai acontecer daqui 5 anos. Entende? Então, a terceira onda, segundo o documento Bundestag alemão, na minha interpretação, ela vai vir muito mais forte do que está acontecendo agora. Não é? E ela, se ela vem muito mais forte, o que a gente tem que estar preparado? Né? Muito mais forte significa muito mais forte. João, você tá, então mesmo que a pessoa coloque isto, tome a gotinha, a picadinha, pode acontecer que quando vier outras ondas, essa terceira ou alguma outra coisa, poderia ativar alguma coisa na pessoa também, não é isso? De Sim, dentro para fora. é o que E está aí que está o acontecendo perigo, já. né? É o que está acontecendo já. Olha, a AstraZeneca, ninguém quer mais a AstraZeneca. Por quê? Lá na África do Sul, ó, África, isso que eu estou falando, ninguém vai bloquear o seu canal, porque isso é notícia. África do Sul não quis a AstraZeneca, porque não funciona a partir de 60 anos de idade. A cepa, a mutação africana, a AstraZeneca não funciona. Isso quem disse foi o ministro da Saúde da África. Coreia do Sul rejeitou a AstraZeneca, porque também não funciona, é ineficaz a mutação lá a partir dos 60 anos de idade. Leia aí, pode pesquisar. Itália proibiu a exportação de AstraZeneca para a Austrália, porque está com problema nos documentos. O governo brasileiro, na época que o governo brasileiro disse não,
criticaram o governo brasileiro porque não quis. Por quê? Porque a AstraZeneca, no documento, o que dizia o documento? Falava que a gente não se responsabiliza por o que iria acontecer com a pessoa depois que tomar a picadinha. Mas como é que você vai assinar um documento que a pessoa não se responsabiliza? Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Por isso que é emergencial, pessoal. Quando a Anvisa diz que liberou em caráter emergencial, significa que ninguém sabe o que vai acontecer. Entende? Ninguém sabe o que vai acontecer, porque é uma picadinha de emergência. Não é? Então, os caras fizeram... O andar de cima fez um plano absolutamente bem feito, entende? Para que atingisse o objetivo dessa agenda global. E isso é um dos meios, que é o meio da saúde, na minha interpretação. Agora, o bichinho existe, eu penso, o bichinho existe, ele é perigoso, tem pessoas morrendo, é verdade, por conta do bichinho, por outras coisas também, mas colocaram tudo na conta do bichinho, você sabe muito bem disso, né? As pessoas morreram, perderam a vida, e aí bota lá na conta. O que foi? Bota bichinho da cara preta e tudo bem. Isso aconteceu de monte. Eu tenho uma pesquisa, por isso que eu gosto do documento. No meu canal, eu fiz uma live, eu não sei se foi uma live ou se foi gravado, onde eu mostro os números da dengue do ano passado. Tem uma matéria da Rede Bandeirantes de televisão, do site deles, que diz que ninguém morreu na cidade de São Paulo vítima de dengue. Está escrito lá. Ninguém morreu na cidade de São Paulo vítima de dengue no ano passado. Uma pessoa só morreu de chikungunya. Não teve febre amarela. Mas para onde foi, então, essa doença? Colocaram tudo na conta do bichinho da cara preta. Então, os dados que eles falam agora, 200 mil pessoas perderam a vida, esses dados não são confiáveis. Não são confiáveis. Nós tivemos, olha, eu gravei um vídeo que se chama Ducha Corona versus Lorenzetti. Eu tinha que falar em código. Na época estava mais pesado ainda, eu tive que falar em código. Tá certo? E o que acontece? No caso da Ducha Corona, eu falo Ducha Corona e Lorenzetti, eu disse nesse vídeo, faz tempo, foi ano passado, que a única maneira de fugir dessa elite global era usar a técnica do Michael Jackson. Eu tive que falar nesses termos. Usar a técnica do Michael Jackson. O que é a técnica do Michael? Então, eu vou revelar para você em primeira mão, porque antes eu não podia falar por causa de problemas. Você sabe qual é a técnica Michael Jackson, Ronaldo? Exclusivo, hein? Eu falei que era uma live exclusiva, hein? Furo de reportagem. Não sei qual que é a técnica do Michael Jackson. Não, por favor. Então, eu vou falar para você. Acabou de sair uma reportagem na televisão. O que estava acontecendo? Traficantes no Brasil, eu não sei que região do Brasil, eles estavam forjando a morte para sumir do mapa, entendeu? Para zerar. Por quê? O bichinho da cara preta, o que aconteceu, pessoal? Eles estavam enterrando e não estavam fazendo o quê? Não estavam fazendo a necropsia dessas pessoas. Vocês se lembram disso, Ronaldo? Eles não estavam fazendo... Sim. Ok? Inclusive, isso é verdade ou é mentira? Inclusive, tem uma pergunta aqui, já vai entrar aí nisso. Olha aí, ó. Olha isso. Da Yolanda, ela é advogada, né? Escrituária, eu acho, essa moça. Já vou entrar com essa pergunta dela aí, hein? Então, a Rússia fez e não pode, que é o que você está falando, não pode, né? Não pode. Eu chamo de necropsia, porque no jornalismo a gente não falava autópsia, né? Porque ninguém consegue se autopsiar, né? Né? Ninguém consegue fazer uma autópsia. Então, é necropsia. Então, o que acontece? Não houve necropsia. Colocava todo mundo no mesmo pacote, o pacote do Covid-19. Então, os bandidos, os caras muito espertos, usaram a técnica Michael Jackson. Quer dizer, morreu, mas não morreu. Entendeu? Está lá no caixão, mas ninguém abre o caixão, mas morreu. Então, era a única maneira de fugir do sistema global, era essa forma.
a técnica do Michael Jackson. E não é que fizeram a técnica do Michael Jackson. Isso quem fez, na reportagem, você pode pesquisar aí na internet, foram alguns traficantes que queriam zerar o CPF deles e fugir do mapa. Agora eu pergunto para você, será que nessa técnica algumas pessoas do andar de cima também não fizeram? Se não no andar de cima, mas o andar intermediário que estava meio queimado com o sistema? Será que alguém não usou uma técnica dessa também para sumir do mapa? E eu vou mais além. Será que um doutor famoso, que falava muito de um remédio alternativo aqui no Brasil, não usou a mesma técnica para sair do mapa? São perguntas que eu faço, porque até agora eu não consegui saber o paradeiro de um famoso doutor aí que faleceu e que a gente não sabe por que circunstâncias foi, simplesmente sumiu. Então, essa questão aí da Rússia, né? Não se podia fazer a necropsia por conta do bichinho da cara preta e muita gente importante sumiu do mapa para dar um sumiço. João, quando você fala do andar de cima, né? Do topo do capitel, vamos chamar lá o topo do capitel, lá em cima mesmo, né? A gente já no epicentro mesmo, lá no epicentro. E aí nós aqui no canal, a gente costuma dizer o pictograma Dalet, né? Do hebraico, né? Então, a política e todas essas instituições seriam as deltas, as pirâmides para baixo, que vão abrindo todo esse sistema aí, que seria a geopolítica e o sionismo. E você, na sua opinião, de todas as picadinhas que tem por aí, que vai chegar um momento que não tem como fugir, né, João? Não tem por onde fugir, né? Você não tem como. Qual você... Eu só tomo a picadinha se não tiver jeito, se não tiver como. Fugir tem, fugir tem. Tem. Fugir tem. É a técnica do Michael... É a técnica do Michael Jackson, mas eu acho que perdeu esse time. Esse time foi perdido, que muita gente conseguiu fugir, não dá mais. Que foi a técnica do Michael Jackson. Teve gente... Olha, saiu a reportagem, poxa vida. Eu já estava cantando essa bola. Teve gente que usou a técnica do Michael Jackson para sumir do mapa, e conseguiram. Não acha mais. Não tem CPF, não tem número, não tem nada. Ô, João, você... Queria te falar. Você vê que o sistema mesmo, né? Eles tiram as pessoas. É um sistema terrível. O sistema mesmo, eles tiram. Tipo assim, quem tá morto, tá vivo. E quem tá vivo, tá morto. Por exemplo, assim, o Michael Jackson, para nós aqui, pelo menos na minha opinião, tá super vivo. É a técnica do Michael Jackson. Ele, ó. Então, para o sistema, para a mídia, né? Para a politicagem lá das coisas. Ele está morto. Agora, quem está morto está vivo. Por exemplo, o presidente novo, o Biden, quando teve aquele encontro, que teve aquela grande conferência, que ele foi foi colocado como presidente, aquela cerimônia, teve lá aquela cantora, esqueci o nome dela, que foi com uma pomba lá, esqueci o nome daquela, Lady Gaga. Lady Gaga. Então, o Biden, aquilo foi uma cerimônia fúnebre, porque trocaram ali na nossa visão aqui do canal, tiraram uma pessoa que já foi embora, que já morreu, e colocaram este como presidente. Igual aquele da China lá, que veio para nós, que tinha falecido e no dia seguinte apareceu. Então, tipo assim, o sistema ele faz muito disso, né? Quem está morto para o sistema, na realidade, está vivo. E quem está vivo está morto. E não tem mais como fazer o sistema Michael Jackson aí, a fuga. Na minha opinião, para nós, meros mortais, não mais. Nem pelo café. O time foi dado lá no começo, entende o que eu quero dizer, né? Porque isso aconteceu com... É só digitar aí, eu não tenho condição de digitar agora, senão eu derrubo, mas se você digitar, aqui no Brasil saiu uma matéria, se não me engano, na Bandeirantes, traficantes usaram o problema do bichinho da cara preta para se fingirem de mortos, foram sepultados, tá certo? E morreu o cara, mas o cara não tinha morrido. Isso foi revelado agora. Você imagina o que aconteceu lá no começo, os caras que queriam dar um sumiço não deu.
né? Aconteceu isso aí. Isso não é viagem, isso não é teoria da conspiração. Isso aconteceu. É um fato, né? Aconteceu. Claro, isso acontece. Gente que finge que morreu e some do mapa e acabou. Isso Mas, existe. João Ruth, hoje, com todo o sistema já praticamente, como você falou, simétrico, né? Simétrico. Aonde nós poderíamos sumir nessa terra, neste mundo? No meio do mato, no meio de algum lugar? Daria para fugir? Igual, tipo Então, assim, o Rubão, por exemplo, o Rubão, né, amigo nosso aqui, o Rubão, ele foi embora. Seria a única solução, na sua opinião? Sair assim, igual o Rubão? Tchau, agora. Você acha que dá tempo ainda? eu conheço bastante o Rubens Sodré, né? Tenho contato com ele e tudo mais. É uma pessoa bastante, como é que eu posso dizer? Eu tenho um afeto muito grande por ele ser da mesma profissão que a minha, né? Praticamente a mesma idade, eu tenho 53 anos de idade, eu acho que ele deve ter 54, tem a mesma profissão, tudo mais. Embora ele já despertou há muito tempo, eu despertei muito tempo depois, né? A partir de 2008, e olha lá, fui bem arrastando. A explosão mesmo de despertamento aconteceu em 2013, quando eu saí da estrutura religiosa, onde eu vivia. Pra você ter uma ideia, eu fui teólogo, né? Estudei 5 anos no Seminário Teológico Batista, fui líder religioso, vice-presidente de denominação religiosa, então não é brincadeira. Você vê que o despertamento foi bem grande, né? Mas a questão por exemplo, eu não posso dizer por ele, mas pelo que o Rubens tem falado e mostrado claramente, ele não está fugindo do Estado, não é? O que o Rubens Sodré explica é que ele está fugindo, segundo ele pensa, ele está fugindo da própria revolução da população, né? Que é a perseguição da própria população, quando atingir um ápice de loucura, onde as pessoas irão ter que invadir a casa dos outros para atrás de alimento, não vão respeitar mais regra nenhuma, não é? Isso o documento Bundestag alemão fala. Então as pessoas vão invadir o supermercado, e aí se não tiver no supermercado, vai na tua casa. Então é disso que o Rubens está fugindo. Porque fugir do Estado, fugir da agenda global é absolutamente quase impossível, é muito raro você conseguir fugir. Então não tem como fugir. O que dá para fazer é o óbvio. Qual é o óbvio? Quanto maior a cidade, mais problema tem. Menor a cidade, menos problema tem. Mais afastado, menos problema. Podendo plantar e colher, melhor ainda. Não vai fugir do Estado, porque o Estado ele vai alcançar a pessoa de qualquer jeito. O que eu entendo que o Rubens diz é que ele está se afastando das pessoas, né? Para não ter problemas. Do povo mesmo, né? É. O povo desgovernado vai gerar um caos. Por isso que a gente não pode falar que é Isso. palavra. Existirão conflitos. Exatamente, conflito. Começa com G, né? Vai ser uma verdadeira social, mas é um conflito. Um Exato. conflito. Então, fugindo dessa muvuca é melhor, nesse sentido, porque é o Estado que provoca isso, né? O andar de cima, ele provoca essa confusão toda, ele provoca isso, ele age, essa regra de 3 que a gente conhece tanto, né? E que o Rubens, até o Rubens Sodré, acabou cunhando isto na internet, né? Que é a regra de 3, ação, reação, solução, e que ele fez isso muito bem pela internet, foi o pioneiro em fazer isso na internet, embora nós temos livros, né? Quer ver, ó? Por exemplo, que é bom, por isso que é bom ler, por exemplo, eu não estou fazendo propaganda no seu canal, mas aqui nós temos o Daniel Stulin, eu não sei se você teve a oportunidade de ler esse livro, Transevolução, do Daniel Stulin, né? E ele fala aqui, então, a desconstrução da humanidade. Neste livro aqui, ele mostra tudo o que está acontecendo hoje, inclusive a questão da ação, reação, solução. Ele já falava isso aqui anteriormente a 2008, antes de internet, ele já falava a respeito dessas coisas, né? E o Rubens Sodré, sem dúvida, foi o primeiro a trazer essas informações para a internet.
Outros autores também já falavam disso, mas eles eram bons no livro, né? Escrevendo. Até o próprio George Orwell, 1984. Né? Então, esse despertamento, que eu pude ter lá em 2013 e tudo mais, nos traz o que é positivo nisso é que a gente pode olhar com os óculos da verdade, né? E trazer essas informações para a gente, abrir o leque e não cair nessas armadilhas. Agora, a maior armadilha que eu posso dizer para você que está assistindo aqui o canal, a maior armadilha, na minha opinião, é a armadilha da desesperança. Essa é a maior armadilha, porque o bem mais precioso que nós temos é a vida. Não é? É a vida. Eu sempre remeto à escritura porque é a minha formação. Né? E eu entendo, eu sei que você que assiste o canal aqui do Ronaldo, você não é preconceituoso nesse sentido. Então você entende o que eu vou dizer. Nós somos aqui o tempo... Olha aí, João. Ó. Pessoal, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Todas as informações, é uma refazenda, é um apocalipse quântico, Ouroboros, tá tudo aqui, ó. Igual aquele livro, como você citou aí o Rubão, citou aquele livro anterior, eu cito este livro aqui, ó, a Bíblia Judaica Cristã. Aqui que está todo uma repetição quântico. Estamos num afunilamento piramidal escatológico, está tudo aqui, ó. E o pessoal aqui é bem desigrejado, igual você disse que saiu da igreja, o pessoal que acompanha o canal também é desigrejado de igreja. Mas acredita, né? Sei, nesse sentido aqui, ó. Então, como você está dizendo aí, ó, não cortando o irmão, né? Como é a formação do irmão, ó, tá aqui, ó. Não podemos estar desesperançosos. Pode, por favor, João. Então, a grande esperança, né, que a gente não pode perder essa esperança, que o bem mais precioso, que é a vida, né? Então, nós temos um templo, que somos nós, né? Temos, na minha concepção, né? Na minha concepção, nós temos aí a parte espiritual dentro de nós, o Espírito do Pai habita no templo, né? Um templo vivo, pedras vivas, e enquanto existir essa esperança, essa parte viva em nós, a gente não pode perder essa fé, essa esperança, né? Por que eu estou dizendo isso, Ronaldo? Para ser bem claro, tem gente que está querendo tirar a própria vida por conta dessas coisas que estão acontecendo. Isso, na minha opinião, é absolutamente equivocado. É perder a esperança. A gente não pode perder a esperança. Entende o que eu quero dizer? Por conta dessas notícias, tem gente que fica desesperançoso em relação à vida. Né? E a vida é o bem mais precioso. O Pai, eu entendo assim, o Pai das luzes dá condições para a gente suportar essas coisas que estão acontecendo, né? Porque é inevitável. Então, a gente vai vivendo dia após dia. Basta, cada dia, o seu mal, né? Então, é nisso que eu penso, que eu acredito, e sempre de olho aberto, né, o Ronaldo? É isso aí. João, quando o irmão aceitou o convite de vir ao canal, o irmão disse que faria uma live de 1 hora. Vamos fazer uma live de 1 hora. Nós estamos com 1 hora, 24 minutos. A pergunta que eu tenho para fazer para o irmão, ó, nós temos muitas perguntas. Eu estou aqui, ó, aqui em cima, ó, com o Souza Silva. Obrigado, Souza Silva. Como que a gente faz, João? O irmão quer responder as perguntas? Vamos fazer o seguinte, Ronaldo. Eu estou caminhando para o final. Você seleciona algumas perguntas aí, eu vou mandando ver nas respostas, se eu puder responder, e aí depois a gente faz um fechamento aí. Para não deixar o pessoal na mão aí, né? Que o pessoal fica perguntando e tal. Tem bastante. Ó, tem outra conexão com a verdade, ó. Perguntando sobre as pedras gregas da Geórgia, alimentação, dinheiro. Tem a farmacêutica Alice. Como a gente faz? Vamos fazer um. Ou você quer marcar uma outra live? Vamos responder umas 2, 3 aí, porque senão o pessoal vai ficar chateado.
Ó, João Ruth, você acredita nessa pandemia? Seja verdade, isso aqui, o João praticamente foi o que disse a live inteira, né? É um grande jogo, né, João? Isso aqui você já tá certo. Sim, O sim. Conexão com a Verdade, lá do Rio de Janeiro. Pedras Guias da Jorge. Isso também faz Eu parte da agenda, João? Fazer um acredito, bate-bola, né? eu acredito que faz parte da agenda, mas é mais uma representatividade, né? As Pedras Guias da Geórgia é uma representatividade de algo que já estava planejado há muito tempo, né? Então, não é a Pedra Guia da Geórgia, na minha opinião, não é o ponto onde se começa a ideia disso. Não é isso que eu quero dizer. Porque senão a gente eliminaria as escrituras, né? Porque quem manda a Pedra da Geórgia é a escritura. A escritura já falava disso há muito tempo. A Pedra da Geórgia é só um simbolismo e um resumo daquilo que a, iria acontecer ou está acontecendo, né? Nesse sentido, pelo menos penso eu. Seria um monumento, né, João? Uma É um monumento, representação. é uma representação, porque Isso. eu não vejo a Pedra Guia da Jorge como um negócio espiritual e tal, não. Monumento marcante, que representa algo que está acontecendo. Mas a gente tem a escritura que já representava há muito tempo muita coisa. Cláudia Hilbert. Qual o objetivo da elite global? Oh, essa é De, uma pergunta é, boa. Qual o objetivo é, da um, elite global? é um mundo sem fronteiras, um mundo onde existe uma religião só, um mundo onde haverá apenas uma moeda, ok? Um mundo onde quem não tiver o número, o nome e a marca não vai poder nem comprar e nem vender, e uma sociedade com menos pessoas. João, tem uma outra aqui das Noslen Ruben, tá? O anticristo não seria o somatório dos objetivos da agenda já concretizada e não uma pessoa? Poderia ser a própria logística formal? É interpretativo, Ronaldo. Você pode interpretar de diversas formas. Você pode interpretar como um sistema, você pode interpretar como ela está falando aí, da concretização de diversas coisas, não uma pessoa. É interpretativo. Eu acredito em um ser. Né? João, vou passando aqui, ó, sem voltar à minha imagem, tá? Alice Lima Ribeiro também fez uma pergunta. João, é só o Brasil ou tem mais países? Mas só o quê? O Brasil vendido aí, ó. Não, todos, todos. Todos os países. Todos estão sendo alimentados por dinheiro internacional. Não tem um que não esteja. João, vou fazer uma pergunta aqui, mas eu vou pular algumas coisas, não vou dizer, tá? Ó. Não sei se pode dar problema. E aquelas barras de ouro que foram confiscadas pelos europeia e o controle, o que você está a par Então, disso? não, essa notícia eu não tenho essa informação em relação a isso, essa paridade, né, entre ouro e tal. O ouro é um bem que existe há muito tempo de troca, de pareamento de moedas, né? Mas ele vai ser, na minha opinião, ineficaz quando existir uma moeda única digital. Não vai precisar de ouro para nada. Deixa eu ver aqui, que eu estou descendo aqui rapidamente, né? Deixa eu ver se isso aqui é uma pergunta. Acho que o Rael Wesley está dizendo aqui. Para uma picadinha ser produzida em massa, tá vendo? Você consegue ver aí, João? Estou lendo. É uma opinião dele, é isso mesmo. Demora muito tempo para uma picadinha ser produzida e tudo mais. O que está acontecendo se bobear aqui até na cidade de São Paulo, é placebo, viu? Porque não serve nem para nada, não dá nem contraindicação que estão fazendo aqui em São Paulo. Essa que vem lá né? Essa aí não está dando nem contraindicação, imagina, não tem nem 50% de eficácia. Essa não dá nada. Essa não dá nada, né? Na minha Não dá opinião, é nada. placebo. É para ganhar dinheiro, porque não está servindo para nada. É melhor
o remedinho do verme, para piolho, que funciona melhor. João Ruth, olha, Cláudia Hilbert, mas qual que é o objetivo da elite global? O que eles querem? Eles querem comandar o planeta? Eles Essa eu já respondi essa daí. comandam. Não, eles já não comandam, eu acho que é isso que ela está dizendo, né? Eles já não comandam, eles querem o que mais? Foi o que eu falei, isso, eles querem derrubar as fronteiras, uma nova moeda, uma moeda única, uma que não é religião, é uma coisa só, ok? E a diminuição da população, para que os filhos dele possam viver harmoniosamente aí com a natureza, com a Amazônia, enfim. Na Amazônia eu fui lá 3 vezes. O lugar que mais tem americano é lá na Amazônia. Tem uma cidade lá que só tem americano. Caramba. João, você consegue entender essa daqui, ó? Por que ninguém fala? Não entendi essa. Aí ele está bem com medo mesmo, porque nem eu entendi o que ele quis perguntar, viu? Não entendi, não, Graça. Eu também não entendi essa pergunta, não. Ó, vou pulando aqui, ó. Está bem decifrado. Olha essa daqui, João. Agora o impossível é o Putin, o inimigo número 1 da nova ordem mundial. Eu acredito nisso. Qual a sua opinião? Mesma coisa. O Putin tem os problemas dele, não tem? O cara não é flor que se cheire, tudo bem? É a mesma coisa. Só que existem pessoas, na minha opinião, que dão uma atrasada na engrenagem da nova ordem mundial. Por quê? Porque querem um país forte. E é aquilo que eu repito, um país forte não faz parte da agenda global, porque o país ele tem que ser sem fronteiras. E a Rússia, o sonho do Putin é voltar a ser o czar, como era a época dos czares da Rússia, entende? Onde a Rússia era um país forte e tudo mais. É por isso que fica essa perturbação toda em cima lá da Rússia. E colocaram até um persona, quem acompanha as notícias sabe disso, colocaram um persona lá para atazanar a vida do Putin, que é aquele carinha lá que foi preso e tudo mais, né? Inclusive fizeram um levante dos jovens, né? Usando os jovens para tentar derrubar o Putin, mas sem chance, não conseguiram. Agora, tem um detalhe. Eu esqueci o nome do filme, que não é um filme, é um documentário. E esse documentário, ele trata da... Ah, sim, lembrei. É que a palavra é chata. Não sei o que lá de reputação. Não. Assassinos econômicos, essa que é a palavra. Esse é um documentário, não sei se alguém já assistiu esse documentário. O que acontece? A elite global, o andar de cima, eles agem de algumas maneiras, é um modus operandi. Eles primeiro tentam comprar o líder mundial, pagar em dinheiro, para estar do lado deles. Quando não conseguem comprar o líder mundial, aí eles mandam terrorismo, tá certo? Manda tentar acabar com o cara através do terrorismo, como aconteceu ali com Yasser Arafat, da Líbia, esqueci o nome dele, que pegaram o cara da Líbia, as imagens foram divulgadas, né? Os rebeldes acabaram capturando, não Saddam Hussein, é o outro, que eu esqueci o nome. Então, eles mandam os terroristas pagos, né? Que é o pessoal lá que é pago para poder fazer levante dentro do país. Não dando certo isso, eles usam uma terceira coisa, que é o quê? A guerra, né? Então, eles agem dessa maneira. No caso do Putin... É o conflito. No caso do... Eu vou derrubar. No caso do Putin, eles não conseguiram comprar, né? Agora estão tentando fazer com que os jovens, aquela coisa que estavam fazendo lá do conflito lá da Rússia, né? Em terceiro lugar, pode vir uma guerra. Um conflito. Um conflito. Eles estão Putin com Putin. Ai, meu pai. A Marlene Logo está perguntando, ela está preocupada aqui, ó. E o fim do dinheiro físico? Você pode falar sobre isso, João? Você está sabendo de alguma coisa? Eu não sei, de verdade, não sei. Vai já sumir? Está acontecendo. Vai acabar? Vai acabar. Essa notinha de 200, eles falam, vai tudo aumentar, já faz uma nota de 200. Vai Mas acabar. E aí, João, o que acontece? Acabou? Faz um Pix. Como vai fazer? Usa o Pix, faz um Pix, faz uma transferência, vai acabar. Isso aí não adianta nem guardar dinheiro, porque não vai ter... O que vai... Pessoal, na minha opinião, o que vai mandar é mercadoria, tá certo? Você tem arroz? Vamos trocar pelo feijão?
vamos trocar 10 ovos por não sei o quê. Quem conseguir fazer isso vai se dar bem. Agora, o dinheiro vai acabar, você não vai conseguir comprar nada com dinheiro. Se não tiver a marca, o número, sem chance. Não vai poder comprar, João, vender nada. então, João, seria como era aqui, no início. Trocava isso por aquilo, vai voltar. Essa né? vai ser, essa vai Os tempos ser, de Abraão. Os tempos de vai ser a Abraão. salvação. Vai ser a salvação para poucos. Poucos. A maioria não. A maioria não vai conseguir negociar. Olha aqui, a Marli Longo também, João, ó. Fim das propriedades particulares, elas serão confiscadas, serão do Estado, pronto. Qual a sua opinião? Exatamente. É isso mesmo. Ninguém vai ter propriedade. Já acontece isso, né, pessoal? Aconteceu lá com o Bill Gates, né? O Bill Gates tinha uma briga com o Steve Jobs em relação a isso. O Steve Jobs era um cara mais, entre aspas, apesar de ser meio louco, ele era bastante doente, assim, perturbado, o Steve Jobs, da Apple. Ele tinha uma coisa legal, que o tio Bill não tinha, que era o seguinte, o tio Bill queria abocanhar o mundo todo, né? Não importando de que maneira fosse. E o que o tio Bill inventou? Inventou a licença para a utilização do software no computador. O que significa isso? Significa que você não é o dono, você lembra disso? Você não é o dono do software, você tem a licença, não é isso, Ronaldo? Então, nós teremos o uso se tivermos a licença. Quem não tiver a licença, com licença. Não usa. Dançou. Carro vai ser assim, Uber é isso, né? O Uber, o que é o Uber? É essa forma de trabalhar. Você não tem o carro, você tem a licença para usar o carro. É o carro alugado, que não é seu mais. Então, você vai ter a licença para usar, vai ter a licença para usar as coisas e vai ter a licença para usar a sua casa. Uma hora que acabou, não é mais sua. É a mesma coisa a questão das propriedades, né? As propriedades não serão mais nossas. Você vai ter a licença de uso. Se você não seguir as regras, você não vai poder usar. A picadinha, ela funciona no mesmo aspecto, viu, Ronaldo? A picadinha, ela funciona assim. Se você tiver a picadinha, você viaja. Se não tiver a licença, você não viaja. Vai chegar ao ponto em que, se você não tiver o QR Code da picadinha, você não vai poder comprar. Entendeu? João, tem a última pergunta aqui, ó. Sobre conexão com a verdade aí de novo, ó. E o Nesara e o Gessara, você sabe alguma coisa sobre isso? Nunca foi apresentado, isso eu não conheço. Não conheço. Aquele negócio que eles dizem que vai ter um dinheiro de fundo, aí esse dinheiro vai ser entregue para todo mundo, para os países, né? Então, eu acho também que não está sabendo, né? E eu vou colocar minha mãe aqui, ó. Minha mãe está assistindo a live. Então, vamos voltar ao passado? Vamos voltar ao passado? Seria bom. Ai, meu pai. Alguns vão conseguir. Alguns vão conseguir. Mas é a minoria. Até o final dos finalmente. Bom, João, eu vou pedir para você se despedir aí da audiência. O pessoal está lá, não saiu ninguém, está todo mundo lá. Parou lá a contagem. Não se esquecendo que quinta-feira colocarei essa entrevista com o João Ruth no canal Ronaldo Santos Adabian, tá? Na quinta-feira, para quem não viu aqui, ao vivo. Porque o João, ele pegou um horário, ele falou, vamos agora, vamos fazer essa live agora. Porque a agenda dele é complexa. Então, queria agradecer de antemão ao João Ruth, jornalista, mais de 30 anos mexendo com todos esses aspectos dentro da mídia, da televisão, sabendo de tudo. João, considerações finais aí para nossa audiência, irmão, por favor. Eu quero convidar você para entrar no meu canal, né? Se você não conhece o canal, é fácil, canal João Ruth, R-U-T-H. Vai lá, se inscreva no meu canal. Eu faço 2 vídeos por dia, pauleira. Então, o meu compromisso é levar para o canal João Ruth 2 vídeos por dia. Agora, são vídeos que têm base, né?
eu procuro informações da própria mídia para trazer para o canal com uma nova linguagem, uma nova interpretação, embora a gente não pode mais interpretar tanto, porque a plataforma não permite mais que a gente fale algumas coisas. Então, quem assiste o canal João Ruth tem que colocar o óculos da verdade e interpretar aquilo que eu estou dizendo, porque eu não posso falar com o que a gente entende. Eles falam que a gente tem liberdade, né? A internet, a gente tem liberdade, o artigo 5º da Constituição, você tem liberdade de opinião, mas a gente sabe que não é assim. Você não tem liberdade de opinião. A gente não pode falar palavras, senão o algoritmo da plataforma restringe você. Então, é o convite que eu faço para você ir no meu canal, o canal João Ruth, se inscrever lá, assistir as matérias. Eu tenho mais de 1.400 vídeos e todo dia eu estou fazendo esse trabalho, postando na internet, né? Agradeço a sua audiência, obrigado, Ronaldo, pelo convite. Não sei quando eu vou voltar, não é? Quando você disse que eu tenho bastante afazeres, é verdade, a gente sempre está fazendo. Quem está na internet, ô Ronaldo, você sabe disso, você fazer um vídeo por semana bem feito já é difícil, né? Imagina 2 por dia. Então, é um tempo que você tem que dedicar ao estudo, né, da plataforma, a levar informações. E enquanto a gente tiver essa plataforma deixando a gente fazer, a gente vai fazendo. Aí depois, eu não sei o que pode acontecer. Tá bom, Ronaldo? É isso aí, obrigado pelo convite. Até a próxima, se o pai assim permitir. João, se você quiser também, João, eu vejo sempre, porque assim, ó, aqui no meu canal, aqui nesse canal, esse meu canal também é seu, viu? É o canal da família. Então é assim, eu passo nas experiências, porque eu desde pequeno tenho algumas experiências extrasensoriais, né, psíquicas. Eu também tenho. E aí eu vim trazendo isso para o canal. Você aqui, quando eu apresento aqui a live, eu sempre falo dos amigos do canal. E o seu canal é um canal que eu acompanho você há muito tempo. Faz tempo já que nós acompanhamos você aqui. Como é que você descobriu? Como é que você me descobriu? Minha esposa descobriu através do Rubens Sodré. Faz muito tempo atrás. Então, desde lá, nós já viemos lhe acompanhando. Aí, quando você abriu o canal, falou, tem um canal. Aí eu já entrei no canal. E eu passo para o pessoal sempre ir ao canal João Ruth, pois as informações que eu pego da parte tridimensional aqui, do mundo físico, igual eu digo aqui no canal, do mundo, as informações eu coleto do canal do João Ruth. Então, vocês querem estar bem informados? Vão ao canal, sejam um membro do canal, apoiem o canal do João Ruth. Obrigado. Ele tem uma vasta experiência, fora essa pessoa extraordinária. Não estou falando porque ele está aqui, não, né? Eu pedi para ele vir, nós fizemos o convite, ele veio. Hoje é domingo, são 10 horas da noite. Olha aí, não é fácil. Eu queria só que, antes de encerrar, João, como eu sempre acompanho, você fala lá sobre a sua esposa, que vocês desenvolveram uma maneira... Olha, pessoal, uma dica muito legal, ó. A dica que o João vai dar agora. Fora tudo que ele já disse, aquela dica que você fez junto com a sua esposa para ganhar dinheiro em casa. Como que a pessoa aqui do canal, ou quem for assistir, rever a live também, como que a pessoa pode... O que você realmente fez, a sua esposa faz? Ganhar dinheiro em casa. É uma dica, você poderia passar aqui rapidinho? Rapidinho. Claro, não, essa história é muito bonita, o Ronaldo. Por quê? Porque é a história da nossa vida. A minha esposa, ela tinha um trabalho concursado no Tribunal de Justiça de São Paulo. E quando minha primeira filha nasceu, a gente ficou muito angustiado com a saúde dela, porque diziam que ela tinha um problema, e aquele problema era muito sério e tudo mais. Então, a gente, poxa, o que faz agora, né? Não tem quem cuide da nossa filha, e a minha esposa precisa trabalhar, eu trabalhava já na televisão. E o que a gente decidiu? Então, você, Débora, você peça demissão do Tribunal de Justiça, concursado, e aí cuida da nossa filha em casa. Então, a partir daquele momento, a gente desenvolveu um trabalho no lar, e isso tem mais de 15 anos, muito mais de 15 anos. E a gente desenvolveu um trabalho no lar, onde ela pôde trabalhar em casa e cuidar da nossa filha. A partir daí, nós escrevemos um livro para contar essa história
de como a gente viveu todo esse tempo e continua vivendo, trabalhando em casa. Não é um livro onde a gente, como esse pessoal faz na internet, não, eu vou ensinar para você os 10 passos para você ganhar dinheiro. Não é, a questão não é essa. Mas é, através da nossa experiência, mostrar para você que é possível ter ideias para conseguir trabalhar em casa e conseguir o teu sustento. E aí a gente escreveu esse livro, e a gente batizou esse livro como Maná em Casa, o Pão Nosso de Cada Dia, fazendo uma analogia entre aquilo que aconteceu no Velho Testamento e aquilo que aconteceu no Novo Testamento, quando Jesus fala do pão nosso de cada dia, né? Não andeis ansiosos por nada neste mundo e tudo mais. Então a gente escreveu o livro Maná em Casa, o Pão Nosso de Cada Dia. Você entrando no meu canal, eu tenho o link lá do Maná em Casa, o Pão Nosso de Cada Dia. Esse livro, ele é um livro eletrônico, não é um livro físico. Já tive o livro físico, mas agora é muito mais fácil mandar eletronicamente. Então, eu vou deixar para o Ronaldo depois, ou ele pode pegar no meu canal mesmo, ali tem um link do Maná em Casa, o Pão Nosso de Cada Dia, tem um link de pagamento para esse livro. É um livro eletrônico. Então, você adquirindo o livro, eu envio para o seu e-mail o livro Maná em Casa, o Pão Nosso de Cada Dia, que conta a nossa história de como a gente sobreviveu depois que minha esposa saiu do Tribunal de Justiça do Trabalho, até agora, trabalhando em casa, atendendo mais de 1.000 clientes, muito mais de 1.000 clientes, de dentro de casa. Isso que é muito interessante. Cacau Show, Grupo Haganá, aquela empresa de bebida Drures, né? Enfim, grandes, Richard Rasmussen, que é aquele cara da televisão, enfim, médicos, cientistas, tudo trabalhando em casa. E eu conto nesse livro a nossa história. É um incentivo para aquela pessoa que busca algo diferente. Então, é basicamente isso, Ronaldo. Ok, João. João, que gostaria de agradecer. O nome da sua esposa é Débora, né? É a Débora. Então, um beijão para a Débora e para todos vocês. Muito obrigado pela sua simpatia, pelas informações. Eu agradeço muito aqui, em nome de todos, pela sua gentileza, generosidade de ter vindo ao canal. E eu espero que o pessoal já comece a se inscrever. Eu espero que a gente possa futuramente, quem sabe, fazer uma outra live também, tá? Eu queria agradecer muito, João, de coração, tá bom? Deixa eu contar agora uma historinha rápida. Vocês que gostam de... eu não sei como é que você diz aí no seu canal, o Ronaldo, se é teosofia, eu não sei qual a palavra que você usa, né? Eu já participei de diversas formas, formatos de busca do eterno, vários, né? Desde eubiose, enfim, uma série de situações que eu já passei durante a minha vida. Então, eu não sei qual a palavra que você usa aí, né? Mas eu vou contar uma coisa aqui que eu senti no coração de contar uma historinha para vocês e para o seu ouvinte também, seu telespectador ou seu internauta. Em 1974, lá na rua 2167, Jaçanã, eu estava dentro de casa, a minha mãe, Dona Teresa, começou a gritar: vem cá, vem para fora, vem cá, vem cá, vem cá, gritando, né? Em 1974. Quando eu saí para o quintal da nossa casa lá, em Jaçanã, ela apontou para o céu. Isto é verdade. Ela apontou para o céu, estavam os meus irmãos e tudo mais. Ali, quando ela apontou para o céu, eu olhei para o céu, eu vi uma grande bola de fogo com um rastro bem gigantesco, 1974. Um rastro, né? Uma bola de fogo pelo céu, minha mãe apontando. E aquela bola de fogo foi caminhando, rasgando o céu, né? Passando pelo céu assim, até sumir no horizonte. 1974, minha mãe escreveu até no diário dela. Minha mãe também era uma escritora fantástica, e ela escreveu no diário dela. Muito bem. Muito tempo depois, a gente fazendo as pesquisas, eu descobri que aquela bola de fogo era um cometa. O nome do cometa é o cometa Kohoutek. Quem é daquela época, quem sabe já ouviu até falar a respeito disso. Então, foi a única vez que eu tive essa graça, né, de poder ver o cometa Kohoutek,
era uma bola de fogo gigantesca, não era um meteoro, mas era um cometa. E depois eu pude comprovar isso nos meus estudos e perguntando até para o pessoal da astrologia, e até para um cara famoso que eu pude entrevistar ele também no meu programa de televisão, que é o Sérgio Sacani, que é um cara que gosta de coisas científicas, é um gordão, né? Sérgio Sacani. Ele sempre está brigando com o pessoal da Terra plana, não é? Não sei se você conhece o Sérgio Sacani, ele tem um canal famoso aí na internet. Eu perguntei para ele, e ele realmente falou que realmente, em 1974, passou o cometa Corutec na atmosfera da Terra, enfim. Agora, por que eu estou contando essa história? Porque as coisas acontecem na vida da gente, e você me perguntou em alguma pergunta dessa aí, durante esse programa, qual foi o ponto de mudança na sua vida, João? Então, misteriosamente, você interprete da maneira que você quiser, aquela passagem do cometa Corutec, em 1974, colocou um DNA dentro de mim, na minha estrutura física ou até mesmo na minha estrutura sensorial, né? Então, a partir daquele momento, houve uma transformação identitária dentro de mim, onde, não sei por que eu estou falando isso agora, mas aí, ao longo aí dos seus pensamentos, você que está assistindo o canal, possa interpretar isso de alguma forma ou não. Mas foi um ponto de mudança na minha vida, 1974, cometa Corutec, onde eu pude avistar esse cometa gigantesco no céu, eu, minha mãe e meus irmãos, e na época ficou muito famoso também. Poucas pessoas viram, e eu encontro relatos de gente que viu lá na Amazônia, enfim. E aí a comprovação de um cientista falando, o Sérgio Sacani falando que realmente ocorreu essa aparição. Foi um ponto interessante que eu só quis compartilhar com você, Ronaldo. Obrigado. João Ruth, eu que agradeço, irmão, de coração mesmo você ter vindo, de verdade mesmo, muito obrigado. Eu, no início, quando eu pensei em chamá-lo, eu ainda falei para minha esposa, não vai vir, ele não vai vir. Mas ele veio, ele atendeu mesmo, ele veio. Uma simpatia de pessoa. Muito obrigado, viu, João? Deus, né? O pessoal fala na 3, né? Deus continue abençoando a você e toda a sua família imensamente, pois já assim abençoou. Não é verdade? Muito obrigado, irmão, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo da audiência, a todos vocês que acompanharam, tá vendo? Muita energia positiva, luz na mente, paz no coração. E até a próxima live aqui no nosso canal, Adabian, o Despertar da Essência. Valeu, pessoal. Até a semana que vem, Aranauã. Obrigado, João Ruth. Obrigado pela exclusiva aí, irmão. Obrigado.